boa noite para vocês, hein? Está no ar o Troca de Passes. Eu tô aqui com o Carlos Eduardo Mansur, com o Alex. Vamos começar a falar sobre a abertura desta que é a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos 3 jogos hoje, a vitória do Vitória lá em Goiânia sobre o Atlético Goianiense, empate lá em Curitiba entre Atlético Paranaense e Fortaleza, e a vitória que terminou agora lá no estádio Newton Santos do Botafogo sobre o Corinthians 2-1. O Botafogo consegue ampliar a sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Agora são 4 pontos de diferença para o vice-líder Fortaleza. Ao final da rodada, essa diferença pode diminuir para 3 pontos caso o Palmeiras vença o Criciúma. O Palmeiras ultrapassaria assim o Fortaleza, chegaria a 50 pontos e ficaria com 3 a menos do que o Botafogo. Então tá aí a classificação atualizada depois desse início de 26ª rodada. E vocês percebem que o calvário corintiano continua por aqui, né? Corinthians ainda na zona do rebaixamento, 25 pontos ganhos. Para piorar, o Vitória ganhou, né? E ultrapassou o Corinthians nos critérios de desempate. Algo que deve preocupar também os torcedores do Corinthians é que o Corinthians já chegou a 26 partidas no campeonato, né? Os concorrentes quase todos têm partidas a menos, com exceção do Vitória, que hoje também chegou ao seu 26º jogo. O Fluminense, que tem 2 pontos a mais que o Corinthians, agora tem 2 jogos a menos. O Grêmio, que tem 2 pontos a mais que o Corinthians, tem 3 jogos a menos. O Criciúma, que tem 3 pontos a mais que o Corinthians, tem 2 jogos a menos. O Juventude, que tem 4 pontos a mais do que o Corinthians, tem 1 jogo a menos. Ou seja, a situação do Corinthians não é fácil, não. É possível reverter? Claro que é. O torcedor deu uma demonstração na Copa do Brasil, no último meio de semana, né, de que acredita, de que é possível. O Corinthians contratou, foi ao mercado, pode melhorar o seu time, né? Mas hoje, naturalmente, já era um jogo muito difícil, porque a fase do Botafogo é espetacular. Mesmo não fazendo um jogo no nível do prime do Botafogo, né? O Botafogo fez um primeiro tempo muito bom, um segundo eu acho que bem abaixo do normal do Botafogo, e ainda assim conquistou a vitória. O Mansur fez uma cara de surpresa. Não concordou, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Eu acho que o próprio Botafogo, então, está criando um sarrafo, que a gente está olhando os jogos dele com um nível de exigência muito alto. Sim. Assim, se a gente olha para o jogo de hoje, os 90 minutos, pega alguém que não está habituado a ver o Campeonato Brasileiro, e olha só, você vai ver um jogo de 2 times que estão separados, agora são 28, porque o Botafogo ganhou, mas no início do jogo estão separados por 25 pontos. Essa pessoa acharia plenamente justificada a diferença entre esses 2 times, olhando o que foi o jogo. A diferença é enorme. Por mais que o Corinthians tenha, no início do segundo tempo, criado algum desconforto ao mudar o seu desenho de time, passar a dar um losango com 2 atacantes na frente, tentando ampliar um pouquinho a quantidade de gente no meio, ainda assim, aquilo não resistiu à primeira tentativa do Botafogo de sair de trás após 1-1. O Botafogo logo faz o 2-1 e claramente é uma diferença muito grande entre os 2 times. O primeiro tempo do Botafogo é o primeiro tempo, não é só de candidato ao título, acho que é nesse momento de favorito ao título, porque o Botafogo é o melhor time do Campeonato Brasileiro. O Botafogo é melhor que os seus adversários, se você analisar num todo, e se você fizer um recorte do que ele é com bola, em termos de capacidade criativa, aí ele é muito melhor do que os outros. O Botafogo, nesse momento, é com alguma sobra em termos ofensivos, o melhor time do Campeonato Brasileiro. Por isso ele caminha como líder e com todas as chances de ser o campeão brasileiro. Não dá para dizer se vai ser, se não vai ser, claro, como vai ser a reta final, porque o campeonato tem seu traço de imprevisibilidade natural, como todos os anos. Mas o Botafogo é, nesse momento, se a gente analisa a temporada como um todo, claramente o melhor time desse campeonato. O Alex, e o Almada chegou, entrou em campo no Newton Santos, falou, deixa que eu resolvo essa parada hoje aí. Que apresentação do Almada hoje, a melhor com a camisa do Botafogo, já marcando o seu primeiro gol. É um jogador que fez a diferença, né, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. É interessante você ver esse tipo de jogador que a gente falava que ele poderia causar, né? Ele vinha jogando bem e causando esses movimentos que ele causa. Hoje ele é o cara que vem por trás. E o Botafogo, ele tem essa maneira de jogar que ele incomoda, assim, a linha dos volantes, porque eles ficam entre a linha dos volantes adversário e da zaga. E o Almada, ele tem essa característica, né, do ficar pegando na bola ali. E hoje, a hora que ele... as 2 possibilidades de drible
né, que esse meia que às vezes no futebol hoje a gente se acostuma tanto com os treinamentos que você faz com 2 toques, ele é realmente para treinar raciocínio, domínio e fazer a bola andar, né? Só que às vezes tem jogadores desse tipo, esses meias, que tem que fazer isso. Então hoje ele realmente coincidiu até, né, de 2 cortes no próprio Ranieri, que é um belo marcador, com 2 jogadaças realmente para decidir um jogo. E é o que a contratação dele, o nome né, que chegou no Botafogo, é para fazer isso que ele fez. Hoje é sempre bom e importante para esses momentos decisivos que vão vir. Essa constância que agora ele pode dar e com um jogador diferente fazendo diferença. Estava pensando aqui a respeito do Corinthians, né, Mansur, Alex, amigos do Troca de Passes. A gente dizia, antes do jogo, que esse era naturalmente um jogo muito difícil para o Corinthians. Claro. Né? Um jogo fora de casa, diante do líder do campeonato. Não é o campeonato que o Corinthians disputa. Embora a situação exija que o Corinthians arranque pontos também em jogos muito complicados. É porque está acabando o campeonato, né? É isso, não dá mais para escolher. Não dá para escolher tanto o adversário. Né? Mas o que não pode acontecer é achar que está terra arrasada, né? Porque o Corinthians fez um bom jogo, deixou boas impressões do que foi a partida contra o Juventude, inclusive na parte mais criativa, que o Corinthians... Faz força para jogar. Isso. Hoje voltou a fazer força para jogar. Fez, incomodou muito pouco o João, né? Apesar Agora que o Botafogo, dos 2 pênaltis. se tem um ponto que o Botafogo tem para espaço grande para melhora, é o jogo dele sem bola. Ele fica desconfortável, às vezes não precisa muito para deixar o Botafogo desconfortável, especialmente quando ele tem que defender mais atrás. Mas agora, o plano do Corinthians hoje, o Almada teve uma atuação brilhante, teve. Agora, estava colocada ali uma clara vantagem para ele. Sim. A defesa da frente da área do Corinthians o plano se revelou desastroso, a execução do plano. Pelos 3 zagueiros, né, esvaziou a frente da área, porque era Ranieri e Martínez com, eventualmente, a ajuda do Thales Magno, que não é um jogador de tanta proteção assim. Então, era muito espaço para os dois cobrirem, quase sempre essa meia esquerda, onde o Almada está fazendo essa sequência de dribles do Ranieri, ele recebia com algum espaço em relação ao Ranieri, quando vai chegar para marcar. Se um jogador dessa qualidade recebe com 2, 3 metros em relação ao marcador que vai se aproximar dele, a vantagem se multiplica. É lógico que nós não... acabei não separando momentos. O que tem de diferente, e hoje também o jogo ele poderia mostrar. O Botafogo, ele te incomoda porque ele joga pra frente. Ele tem essa objetividade, que é o que move o futebol. Se eu fico tocando de lado em lado, não adianta eu ter os craques do mundo, que daí vai acabar não acontecendo. Em alguns momentos, para alguns times bons, também acaba acontecendo. Em alguns momentos, um exemplo, você pega hoje um Corinthians, que a gente vê, ele está mais passado, os jogadores mais distantes, e o Botafogo consegue estar realmente concentrado. Se os caras, os pontas, eles estão por dentro, o lateral está passando, mas tem sempre gente infiltrando, tem sempre gente entrando. E outra, eles não perdem tempo, assim, pode até errar uma hora, surgir uma bola para frente, eles não ficam realmente nesse jogo de chove no mole. Então, por isso que o Botafogo ele faz um futebol hoje, de repente, e a gente já fala há algum tempo, é o futebol mais gostoso até de você ver, e por isso que ele provoca praticamente a sua própria vitória. Lógico que eles começaram mal, assim, o segundo tempo, que o Corinthians veio bem. Foram 20 minutos em que o Botafogo não chegou nenhuma vez ao ataque. Isso, né? Só que daí o gol fez ir por água abaixo a questão, né? O segundo gol, daí pronto, aí baixou a guarda do Corinthians, aquela frustração de novo. Desanimou completamente no jogo ali depois do gol. Mas isso demonstra a força emocional que esse Botafogo, esse elenco, esse time, ele tem, por isso que vai ser difícil competir contra ele daqui pro final do ano. Tem mais 2 questões que chamam muita atenção, né? Tava vendo os 2 lances ali do Almada. O Ranieri vai sonhar com ele hoje, né? Porque ele dá, são 4 dribles no Ranieri, né? 2 no primeiro gol e depois mais 2 no segundo, né? Ele dá um corte para a direita e depois, pum, corta para a canhota, né? E deixa o Ranieri... Você não sabe para que lado ele vai sair, né? Exatamente. E meia não precisa ser só pifador, né, Mansur? Ele tem que realmente ter esse tipo de lance. Olha que é espetacular, cara. E aí é claro que ele contou com a sorte ali, né? De bater com a canhota a bola, mas o chute com a canhota já era bom, né? Tinha endereço mas do gol. Mas você vê, isso é um erro. A bola desvia, isso é um erro que alguns jogadores cometem, cara, até estando na barreira ou não, de pegar e virar as costas. Cara, isso aí você tem que pôr realmente o corpo para onde vai vir o chute, sabe? Assim, então é algo que você está contando, que pode bater, você está com o olho fechado, infelizmente para o Corinthians, mas para ele foi uma maravilha. E isso que o Gão pegou umas 3, 4 bolas no primeiro tempo, espetacular, hein? Hoje fez boas defesas no primeiro tempo. Deixa eu conversar aqui com o Luiz Carlos Júnior,
Lédio Carmona, o Intrépido e Ricardinho, meu camisa 11. Eles estavam lá no Newton Santos mais uma vez para transmitir vitória do Botafogo. Esse Botafogo continua muito firme aí para tentar conquistar o brasileiro depois de muito tempo. A gente estava falando aqui como meia bom faz diferença, né? Ricardinho, que foi um grande meia. A gente tem uma escassez, né, no futebol brasileiro, na seleção brasileira Felipe. hoje. Fala, Luiz. Pois é, eu ia falar exatamente isso. A seleção brasileira que eu diga, né? Exato. E hoje a gente viu um desfile do Almada, né? Um jogador que, com muita habilidade, criou 2 lances espetaculares e depois dele saíram gols do Botafogo. Boa noite, meus amigos. Bem-vindo ao Troca. Boa noite, boa noite. Ô, Intrépido, algo a declarar? Várias coisas. De preferência, né? Para começar, primeiro boa noite para os amigos. Só acrescentando aí uma cereja nessa questão de meias brasileiros. O melhor jogador em campo foi do Botafogo, é argentino, Thiago Almada. O melhor jogador do Corinthians em campo, no meu modo de ver, é argentino, é meia. Não foi o Hugo, não? Não foi o goleiro? Para mim foi o Garro. Foi o Garro. Jogou muito bem. O Hugo foi muito bem no jogo. Mas eu, se tivesse que escolher um, eu escolheria o Garro pela regularidade no jogo. É um jogador muito inteligente, muito interessante também. Campeão do mundo, joga no seu time. Jogava. Jogava? Viu? Pô, não estava muito entusiasmado com essa sua escalação, não, hein, Ele campeão? deve algumas coisas, mas jogava. E aí, Cadinha, tudo bem? Tudo bem, Luiz. Boa noite a todos aí, pessoal do Troca. Independentemente, são 2 meias de fora do país, não brasileiros, pela característica, né? Lógico que não é o caso da discussão agora, mas é só para a gente ilustrar muitas vezes o que a gente fala da necessidade de você ter um jogador que pensa o jogo, que pode colocar o companheiro numa condição privilegiada. O Almada, no primeiro gol, ele tira do Ranieri, tira o Ranieri da jogada e a movimentação do Savarino, a infiltração dele, quebra a defesa do Corinthians. E aí, com o passe do Almada, o Savarino fica em condições de poder colocar o Luiz Henrique sem o Hugo, né? Porque o Hugo tenta fechar o ângulo, mas a bola com o gol escancarado. E no segundo lance, e a individual do Almada, que ele faz um bonito gol, no momento onde o Corinthians tinha acabado de empatar, que iniciou melhor o segundo tempo, que estava pressionando o Botafogo não conseguia repetir, né? A atuação do primeiro tempo, naqueles primeiros 15, 20 minutos, mas nesse gesto individual, da qualidade dele, tudo bem, houve o desvio, mas tem a iniciativa, né, da jogada dele, ele consegue colocar o Botafogo em vantagem, e aí o torcedor retoma o apoio ao time, e aí o Corinthians se complica, porque de novo tem que remar para tentar empatar na situação que está no campeonato, e aí o Botafogo conseguiu o resultado. Ele jogou sozinho, ele teve muito espaço para atuar no jogo todo, e ele aproveitou com competência. O Almada na meia esquerda, muitas vezes do lado do campo na ponta, com o Marçal, depois com o Alex Telles, ele comandou aquele lado ali, por ali o Botafogo criou, e ele realmente se destacou muito. O Hugo pelo lado do Corinthians no início do jogo, porque em 20 minutos ele fez 4 defesas que o Botafogo poderia ter aberto o placar. O Corinthians, eu acho que peca nesse jogo, apesar de ter enfrentado o Botafogo e o time líder e que joga um grande futebol, eu acho que pela falta um pouquinho de iniciativa, de encarar o jogo no início. O Corinthians foi muito retraído no início, ele aceitou muito essa imposição do Botafogo, ele não tinha força de atacar. E o Botafogo vem pilhando chances, né? Permitiu que o jogo virasse um ataque contra a defesa, né? Foi o erro do Corinthians no primeiro tempo, né, Ricardo? Ele permitiu que o jogo virasse um ataque contra a defesa. Aí o Botafogo tomou conta do jogo. Ouvindo o que vocês falavam antes no começo da nossa participação, eu vou concordar um pouco com cada um de vocês, sem nenhuma ironia. Estou com o Mansur. O Botafogo é um time muito forte. É muito bom de ver o Botafogo jogar. É o melhor time do Brasil hoje, é o melhor futebol jogado. E foi assim no primeiro tempo. O Botafogo fez um ótimo primeiro tempo. 15 finalizações, muito volume, muita dificuldade para o Corinthians, até pela estratégia errada do Corinthians. Mas aí eu vou concordar com o Felipe também, com o Diniz. Acho que o Botafogo no segundo tempo, por mais que o Corinthians tenha melhorado e melhorou bem no jogo, o Botafogo jogou abaixo do que pode. Foi um jogo abaixo do Botafogo no segundo tempo.
Tanto essa é a defesa do Pois é, eu ia do dizer o John. seguinte, isso é determinante, né? O Corinthians, na situação que tá, perde um pênalti. Mas o Corinthians ainda conseguiu reagir no segundo tempo. Primeiro tempo, o Botafogo finalizou 15 vezes. No segundo tempo, só 6. E o Corinthians finalizou mais que o Botafogo no segundo tempo. 9. O Botafogo tem muita reserva de talento, conseguiu chegar à vitória graças ao Almada. Aí eu vou chegar no Alex. O Almada foi o melhor jogador em campo, foi o melhor jogo dele no Botafogo. Por isso que custa caro, que uma hora ele vai resolver, ele vai decidir, ele vai ser determinante. E o Corinthians, eu acho que o Corinthians mostrou no segundo tempo que tem de onde tirar, pode ser competitivo. E agora, alguém falou aí, vai escolher quando vai entrar no campeonato, eu acho que ele pode escolher esse momento. Nas 5 próximas rodadas, o Corinthians vai jogar 4 jogos em casa. 4. A começar sábado contra o Atlético Goianiense. Vai ter que fazer valer o mando de campo. Agora, pra se não conseguir acumular ponto agora, vai jogar 15 pontos. 12 em casa. É a chance do Corinthians tentar Tá com 25, sair desse pensa buraco. bem, Led, com 25. Vamos pensar que ele faça mais de 10. Ele melhora muito a situação. Melhora. É o momento da tabela. São 5 jogos, os 5 são em São Paulo, só que um é um clássico contra São Paulo no Morumbi. E o problema, aí, né? Para essa sequência, então... Vai lá, Não, Rick. só para completar, Diniz, e aí o Corinthians terá, né, 2 reforços, né? Que aí, de repente, é o Memphis, o Depay, que foi contratado para justamente esse momento decisivo. E o torcedor do Corinthians, que dentro da arena sempre apoia o time e vai ser importante, aliás, vai ser fundamental nesse processo, principalmente nos jogos em casa, para o Corinthians poder pontuar o necessário, porque essa é a realidade no Campeonato Brasileiro. O duro é que no Brasileirão não tem muita folga, né? Se a gente pegar esses 5 jogos que o Lédio se referiu, o primeiro tudo bem, é um jogo que o Corinthians é obrigado a ganhar, porque é um confronto direto contra um time que tem muita dificuldade para permanecer na primeira divisão, que é o Atlético Goianiense. Esse o Corinthians tem obrigação completa de ganhar o jogo. Depois, o Corinthians, tirando aqui os jogos da Sul-Americana, né, que estão no meio desses jogos aí. Aí depois o Corinthians vai jogar contra o São Paulo no Morumbi. Lá o Corinthians tem tido muita dificuldade para enfrentar o São Paulo. Depois o Corinthians vai jogar, aí tem o jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil. O São Paulo vai ser em Brasília, falou. É Brasília, não é no Morumbi, desculpa, é verdade. O jogo é no Mané Garrincha. Menos mal. Depois o Corinthians joga contra o Internacional, na Arena Corinthians. O Inter que está melhorando. Depois, o jogo é contra o Atlético Paranaense. Esse é o jogo em que o Corinthians precisa ganhar. O Atlético deu uma diminuída aí no ritmo. Aí tem Cuiabá fora e Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. É só Ou pancada, seja, né? É uma sequência que não costuma dar folga para ninguém. Queria falar com vocês também, meus amigos, sobre as 3 estreias que tivemos hoje aí na Neoquímica Arena, no estádio Newton Santos. Tivemos na lateral direita do Botafogo o Vitinho. Na lateral esquerda, o Alex Telles, que acabou entrando na segunda etapa, e Carrídio se apresentando pela primeira vez pelo Corinthians. É claro que Carrídio e Alex Telles entraram na parte final do jogo, fica um pouco mais difícil de avaliar, mas gostaram dessa primeira amostragem? Eu achei o Vitinho tímido. Eu achei que ele se apresentou bem, mas ele não conseguiu. Ele chegava ao ataque o tempo inteiro, ele é Falta forte, entrosamento, ele é né? vigoroso. Me pareceu estar até com ritmo, mas ele não conseguiu acabar bem as jogadas, né? Ele errava muito o último passe, teve dificuldade contra o Bidu. Mas eu acho que é um lateral com potencial. Eu acho que ele tem tudo para ser titular. Tem uma disputa com o Matheus Ponte, acho que não é tão simples assim, mas acho que ele vai ser titular. Alex Telles, a gente até falou durante a transmissão, Cuiabano, tem Marçal, mas eu acho que ele é mais completo. Mas o Cuiabano, do jeito que estava jogando, não é tão simples também, mas acho que o Alex Telles deve ser titular quando ele tiver ritmo, ainda não tem o ritmo ideal. E o Carrídio, eu também falava até antes do jogo, ele é muito bom jogador. Ele era atacante, agora é mais meia. Jogou muito bem aquele jogo contra o Flamengo pelo Al Hilal. Para mim, foi um dos melhores em campo. O Al Hilal conseguiu uma vitória importantíssima naquele dia. Ele jogou muita bola. Eu até falei isso na transmissão também, que vai ser titular. Vão ter que achar um lugar para ele, que ele é bom jogador. É um jogador bem interessante, inteligente. Para ajudar o Garro, vai ser fundamental. Falando em achar posição, Memphis Depay deu uma declaração curiosa. Onde você gosta de jogar? Bom, posso jogar pela beirada, posso jogar mais adiantado. Mas ele disse que é uma espécie de um 9,5. Então, seria um 9 que joga um pouco para trás, Ricardinho? Entre o 9 e o 10. Eu acho que o treinador do Corinthians, ele
ele conhece bem as características dos jogadores que ele tem. O Memphis é um atacante que pode sim jogar como referência ali. É lógico que pela característica dele, ele não é um centroavante de ficar parado no meio dos zagueiros. Ele tem movimentação, ele tem profundidade, ele sai da área, mas ele finaliza bem, ele chega bem, ele tem velocidade. Pode se jogar do lado do campo, depende muito do esquema. O que vai acontecer é que, lógico, que ele vai ser titular, que ele vai ser utilizado. O Corinthians precisa dele, o Corinthians precisa fazer mais gols, principalmente nessa reta final da temporada. Então, ele tem que se preparar bem. Não sei se a semana que vem ele já vai estrear, mas ele tem que estrear o quanto antes, porque a realidade do Corinthians no Campeonato Brasileiro é dura nesse momento e ele precisa de todos os reforços e de todos os jogadores para conseguir reverter essa situação. Levantando uma situação de restante de campeonato, de reta final de campeonato. Quem está nessa briga pelo título com o Botafogo? O Botafogo. Palmeiras. Palmeiras, com certeza. E acho que não dá para descartar o Flamengo ainda. Acho que o Fortaleza vai ter dificuldade. Está na Sul-Americana também. Acho que o objetivo do Fortaleza sempre foi mais a Sul-Americana. Apareceu o brasileiro para ele para brigar pelo título, ele está brigando. Mas o foco do Fortaleza é a Sul-Americana. Valeu, meus amigos. É isso, esse é o caminho. Obrigado pela Encerramos? participação. Tá certo, tá? Fechamos a conta aqui, passa no caixa. Obrigado, Luiz, Lédio Carmona, o intrépido, Ricardinho, meu camisa 11, bom descanso. Sempre bom ter vocês aqui no Troca. Valeu, meus amigos. Valeu. Vamos continuar falando sobre essa vitória do Botafogo sobre o Corinthians, 2-1. Ele estava falando ali sobre os reforços, né, da importância do Depay. O Depay realmente dessa declaração de que ele se considera um 9,5, né? Tava pensando Pode-se aqui. dizer, então, que ele é um 9 isopor? Por que isopor? Porque gosta de flutuar. Se o Corinthians Ele é tivesse um 9,5. 9 muito efetivo hoje, né? Talvez fosse o parceiro ideal pro Depay ali, né? Para ele jogar ao redor do 9 ali, né? Mas o Corinthians hoje está com dificuldade nessa Mas pelo posição. contrário, eu acho que ele é ideal para esse time do Corinthians tendo o Garro por trás dele, porque ele pode fazer isso. Apesar que o Garro não é de... Mas aí não é um 9,5, ele vai ter que ser 9 mesmo, né? Mas de toda maneira ele ajuda a construir. O problema é que o Corinthians vai ter que criar uma maneira de também o Garro, que ele joga muito por trás, né? O Garro não é de infiltração. Se pegar ele, o próprio Almada, assim, eles têm essa característica bem de controle de jogo, é bola curta, é bola longa e tal. Só que você vai ter que, com Carrijo e, de repente, Thales Magno, você compor melhor. Porque você pode olhar, nesse sentido, a falta de aproximação. É isso aí. Às vezes é por causa de um cara, um exemplo, não é a característica do Yuri e nem do Pedro Raul, de vir aquela questão de ter a sensibilidade de ocupar o espaço para vir flutuar e tal, e ele tem isso.